Som tá bom? Fala comigo. Se o som tá bom. Então, maravilha. Vamos lá. Vamos iniciar. Queridos, então, hoje o nosso tema que nós vamos falar hoje vai ser sobre o tabernáculo segundo o Evangelho de João, né? O que o João, o apóstolo, viu. Né? Então, eu coloquei o título até, o tabernáculo de Jesus segundo João. Porque, como eu falei ontem, João ele enxergou o tabernáculo em Jesus. Tá? Então, quando ele foi montar o evangelho dele, ele montou olhando para Jesus dessa maneira. Tá? Então, hoje nós vamos falar sobre isso e eu vou mostrar para os irmãos. Tá? Deixa eu dividir minha tela aqui, aqui, para que a gente inicie. Tá? Então, o primeiro texto que a gente vai usar é o texto que até a gente leu ele ontem. Tá? Então, a gente leu esse texto ontem, mas hoje nós vamos repetir. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. Então aqui o João, no número 1, o verso de número 1, ele vai dizer: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Já dizendo que Jesus é Deus. Tá? Aí ele vai dizer aqui nesse aqui, João 1,14, e o verbo se fez carne. Aí, quando ele usa e habitou na nossa tradução, o significado é tabernaculou, tá? Que está no original, no grego que ele usou, tabernaculou, ou seja, montou o seu tabernáculo entre nós. Né? Então ele vai continuar dizendo aqui, ó, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, ou seja, o que João está dizendo é, nós vimos a glória dele como a glória do Pai que teve lá no tabernáculo. A Shekinah de Deus encheu o tabernáculo, a glória de Deus, que é aquela imagem que eu mostrei para os irmãos, a glória de Deus no Santo do Santo. Tá? Então João, aqui ele vai dar esse testemunho, ele vai mostrar para nós o tabernáculo de Jesus, aquilo que ele enxergou em Jesus, né? E aquilo também que o livro de Hebreus vem falando, né? Que a gente mesmo viu, né, pelos textos de Hebreus, tá? Então, ó, nós vamos começar primeiro, vamos falar aqui, vou começar pela porta, tá? Então, o primeiro texto qual a gente vai ver, que nós vamos analisar, é João 10:9, que ele diz, eu sou a porta, tá? Então, se os irmãos analisarem, no tabernáculo em si, ó, até nesse outro tabernáculo aqui, ó, bem aqui, não sei se tá dando pra ver o mouse, né? Então, nesse, aqui, ó, o tabernáculo em si, ele só tinha uma porta. Era só uma única porta. E Jesus, ele diz que ele é essa porta, né? Que é a única entrada para o tabernáculo. Então, João 10:9, né? Ele vai dizer que ele é a porta para que entre as ovelhas, tá? Então, vou colocar aqui, ó, João. Peraí que eu ainda tô caçando para aprender a mexer nesse negócio aqui, que é diferente esse. João 10:9. Então, olha lá, ó. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagem. Tá? Então ele está dizendo, eu sou a porta, que é a única porta, o único jeito de nós entrarmos no tabernáculo de Deus, que é o tabernáculo celeste, que eu falei para os irmãos ontem, ó, que é a porta, a entrada. Cristo é a única entrada para que nós temos para entrar no tabernáculo celeste. Tá? Então ninguém entra por nenhum outro lugar, não tem outro lugar para ir. Só ele é a porta. Então nós só conseguimos entrar por ele, tá? Então Cristo é a porta. Então João, ele vem falando sobre isso, né? E nós vemos aí que o tabernáculo, ele só tem uma única entrada, não tem duas, não tem três entradas, não tem. É uma única entrada. Então aqui, ó, Cristo, ele é a porta. E ele está dizendo, quem entrar por mim, salvar-se-á.
Ou seja, então a única maneira de nós entrarmos no tabernáculo celestial é por meio de Jesus Cristo. Tá? Então o segundo que nós vamos ler hoje é um texto muito conhecido, né? Que o Senhor ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, tá? Ninguém vem ao mim, deixa eu colocar aqui que fica melhor para nós. Deixa eu só achar esse texto, acho que é João 14. Deixa eu ver se é isso. Ó. Então, olha o que o Senhor Jesus vai dizer. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Qual caminho é Cristo? Ele é o único caminho que nos leva ao Santo do Santo, tá? Então nós temos aqui, ó. Deixa eu pegar essa imagem aqui. Então aqui, ó, aqui é o Santo do Santo. Lembra que eu falei que tem um tabernáculo celestial? Eu estou mostrando aqui o tabernáculo de Moisés, mas é uma sombra do tabernáculo celestial. Então Cristo, ele é o caminho, é ele que nos leva, né, do lugar onde a gente nem podia estar para a presença de Deus, no Santo do Santo. Então ele vai dizer, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, eu sou a porta, vocês podem entrar no tabernáculo por causa de mim. E por causa de mim, que eu sou o caminho, eu levo vocês até a presença do Pai, até o Santo do Santo, aonde está o Senhor. Então, João, ele vai vendo isso. Então, o Senhor Jesus, ele é o caminho que nos leva para o Pai, que nos leva para a presença do Eterno, para o tabernáculo celestial. Tá? Então, Cristo é esse caminho. Não, como eu disse, ele é a porta. Você pode entrar por ele e ele também é o caminho. É ele que vai nos direcionar ao Santo do Santo. Nós só conseguimos chegar lá por causa de Cristo Jesus. Tá? Então, ele nos leva, igual aqui, ó. Aqui a gente tem no tabernáculo de Moisés, ó, a gente tem o átrio é aqui, o átrio, o Santo do Santo, que é onde fica aqui a menorá, a mesa dos pães da proposição, e aqui o incensário de ouro. Então aqui é o santo o lugar santo, perdão, o lugar santo. E aí nós temos o Santo dos Santos, que é onde está a presença do Senhor. Então, o Senhor Jesus, ele nos leva do átrio ao Santíssimo e ao Santo do Santo. Tá? Então, do átrio, o lugar santo, e o Santo do Santo, que é onde está a presença de Deus. Então, é por meio de Jesus. Ele é o caminho. É ele que nos leva. Nós só chegamos lá por meio dele. Tá? Então, João, ele viu isso. Né? Ele viu isso. E é muito interessante, né? Então, ó, agora vamos para o nosso próximo texto, tá? João, capítulo de número 1, o verso de número 29, que diz assim, ó, que é João Batista. Agora, João Batista clamando, ó. No dia seguinte, João viu, aqui é o João Batista, tá? Aquele que batizava com água. Quando ele vê Jesus, ele brada. E no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ah, então aqui, ó, como o Senhor Jesus, o Cordeiro, no Antigo Testamento, no tabernáculo de Moisés, ele morria aqui, ó. Né? Claro, matavam ele, mas o sacrifício só aconteceria quando ele chegasse aqui, ó. Agora o Jesus não. Para Jesus, o seu sacrifício foi na cruz do Calvário. Então, o altar de bronze, que é esse que nós estamos vendo, o altar de holocausto, simboliza a cruz de Cristo. Porque Cristo foi crucificado. Olha o que diz Hebreus 13:10. Para que os irmãos entenda essa verdade que eu estou falando, ó, Hebreus 13:10, olha o que diz. Vamos lá, Hebreus 13:10 diz: temos um altar que não tem direito de comer, os que servem ao tabernáculo, tá? Dando aquilo que
eu disse sobre o altar, que está lá na presença do Senhor. Tá? Então, temos esse altar lá no céu, que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Tá? Então, aqui é o livro de Hebreus dizendo. Tá? Então, hoje nós temos aí, que foi o sacrifício de Cristo que Cristo fez, ele não precisou passar pelo altar de bronze. Por quê? O altar de bronze dele, que era onde o animal ali era colocado os seus restos mortais para ser queimado e isso valer como sacrifício, o de Cristo, o altar de bronze de Cristo foi a cruz do Calvário. Então ele estava lá, né, com as suas mãos e teve essa substituição que entrou a cruz do Calvário. Tá? Então, agora vamos ver o próximo. A bacia de bronze. Isso que nós estamos falando é segundo a visão de João, o apóstolo João, tá? Então, ó, a bacia de bronze, tá? Que é essa aqui, ó. A bacia de bronze servia para lavatório, tá? Seria para lavatório. Aí o que Cristo vai dizer, ó? Nós vamos ler dois textos, tá? O primeiro, Efésios 5:23. Agora, saindo um pouquinho de João, indo para o apóstolo Paulo, que também entendeu essa verdade. Então, ó, deixa eu só achar Efésios aqui, porque essa coisa aqui, peraí. Efésios aqui, ó. Efésios 5:26. Olha aqui, ó, que diz Efésios 5:26. Olha o que diz. Para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, tá? Então, para que a gente entrasse no tabernáculo, nesse tabernáculo, por exemplo, no tabernáculo de Moisés, nós teríamos que ser lavados. Lembra que o sacerdote ele se lavava, o sumo sacerdote? Nós precisamos ser lavados. E como o Senhor fez? O Senhor nos lavou pela palavra. Tem também o batismo, né? Quando nós ali estamos no batismo, mas nós temos aí a representação da palavra, tá? Então a palavra nos limpa. Tem um outro texto também que eu separei aqui, João capítulo de número 15. João capítulo de número 15, o verso de número 3. Olha que diz o verso de número 3. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Aqui foi quando Jesus ele foi lavar os pés dos discípulos e Pedro falou para ele, não, Senhor, não quero que laves meus pés, porque quem lavava os pés eram os escravos. Então o Senhor Jesus estava se colocando, descendo o nível de escravo. E Pedro falou, não quero. Aí o Senhor Jesus falou para ele assim, ó, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro foi lá e falou, então lava o corpo todo. Aí Jesus respondeu, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, o próprio Senhor Jesus nos lavou com a sua palavra. Por causa que ele nos lavou, nós estamos limpos. Então, nós podemos entrar no tabernáculo de Deus, tá? Veja que tudo que eu estou mostrando ele é a porta, ele é o caminho, ele é o que nos lava, é o que nos limpa, ele é o sacrifício que nos faz entrar na presença de Deus. Tudo é por ele. É aquilo que Paulo disse, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se eu não me engano é Romanos 11. No finalzinho de Romanos 11, se eu não me engano. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tá? Então, isso tudo foi obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi ele que fez tudo isso. E por causa disso, nós podemos entrar no santo do santo, no lugar santo. Porque, lembra que eu disse para vocês, o sacerdote ele tinha que se limpar, ele tinha que ser purificado. E como nós vamos adentrar dentro do tabernáculo se nós não estamos limpos? Então Cristo, ele nos limpou pela sua palavra. Então quando eu aceito ele como meu único e exclusivo e suficiente Salvador, quando eu aceito ele e a palavra dele começa a gerar em mim, ali eu estou sendo limpo pela palavra. Eu não vivo mais pelo pecado, agora eu vivo por Cristo. E eu estando limpo, agora eu posso adentrar da sua presença no santo do santo, aonde está o Pai, aonde está o Filho. Glórias a Deus.
Agora vamos falar aqui, ó, do lugar santo, tá? O interior aqui, olha o que vai dizer. Esse texto a gente até leu ontem. Olha o que vai dizer Hebreus 10, 19. Olha, Hebreus 10, 19. Eu estou usando alguns textos porque eles servem da mesma maneira, tá? Hebreus 10, 19. Vamos lá. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, tá? Então, o que ele está dizendo? Vocês podem entrar no santo lugar por causa do sangue de Jesus. Aí, vamos para o próximo. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ou seja, lembra que ontem eu até citei sobre isso falando que o véu, quando se rasgou, não foi apenas o véu do templo terrestre, mas o véu do templo celestial, porque outrora nós não poderíamos entrar à face de Deus. Mas quando Cristo se entregou naquela cruz, quando ele disse está consumado, quando furaram ali ele que saiu água com sangue, ali quando a sua carne estava toda machucada, ali era o véu do céu se rasgando também, porque agora nós podemos entrar. Aí o que Hebreus está dizendo, pelo novo e vivo caminho, ou seja, um novo caminho nós podemos entrar na presença de Deus agora, que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, porque Cristo realmente se entregou de forma, não de forma literal, não de forma conjecturada, mas de uma forma literal, total, né? Ele entregou total, não sei se estou falando certo, de forma literal, mas ele se entregou totalmente na cruz. É verdade o que ele fez, o sacrifício dele, ele morreu pelos nossos pecados. Então, por causa disso, hoje nós podemos entrar na presença de Deus, nós podemos estar no Santo do Santo, tá? Então aqui eu estou dando o texto de como João enxergava e também usando um pouco de Hebreus, porque o livro de Hebreus, ele dá mais significado ao tabernáculo celestial. Agora bora para o candelabro, a menorá, né? Deixa eu mostrar para os irmãos aqui, ó. Candelabro ou menorá, tá? Que ficava no Santo do Santo. Eu mostrei para os irmãos ontem, né? O tabernáculo celestial também tem isso aqui. Aí olha que João vai dizer. Deixa eu abrir aqui. O livro de João, capítulo de número 8, verso de número 12, olha que diz. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu já dei essa explicação ontem, mas eu vou repetir. A menorá, quando Deus colocou a menorá, Deus disse para Moisés, uma das ordens para o povo de Israel é que aquela menorá, ela nunca pudesse se apagar. O santo lugar, que é aquele lugar a qual eu mostrei para os irmãos, o santo lugar, esse lugar aqui, o santo lugar, ele era totalmente escuro. Por quê? Porque não tinha entrada de luz, ó, nenhum lugar. A única coisa que iluminava ali era a menorá, tá? Que iluminava aqui. Eu até citei em Apocalipse 21 que fala que quando Deus entregar para nós o último tabernáculo, onde nós vamos morar eternamente com ele, não haverá sol. Ele será a nossa própria luz. Da mesma maneira que a menorá, tá? E Jesus estava dizendo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Ele é a luz que não se apaga, tá? No mesmo significado da menorá. Ele é a luz eterna que não se apaga. Então nós estamos vendo Jesus no tabernáculo. João usava todas essas palavras meio que direcionando para o tabernáculo segundo a sua visão, segundo João, tá?
Agora vamos para o próximo, que é a mesa da proposição. Esse aqui, ó. Mesa da proposição, tá? Que nós temos aqui, ó, em João, capítulo de número 6, o verso de número 35. Esse aqui, a maioria dos irmãos lembra que quando o Senhor Jesus... Deixa eu botar aqui. Foi. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ou seja, o pão da proposição mostrava ali, significava um alimento celestial. Da mesma maneira que o Senhor falou, né? O texto que nós usamos ontem, dizendo que aquele que vencesse, em Apocalipse está isso, aquele que vencesse, eu vos darei do maná escondido. Tá? Ou seja, de um alimento espiritual. Tudo é para ele, tudo por ele. Tá? Então, ele vai nos sustentar. Então, Jesus está dizendo: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Aqui João está usando esse texto também que Jesus foi falar. Então, João pegou isso e disse, da mesma forma que tinha o pão os pães lá da proposição, Jesus disse que ele é o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Por quê? Porque ele sacia a nossa fome, ele sacia a nossa sede. É ele que sacia nossas vontades mundanas. Quando estamos em Cristo verdadeiramente, nós recusamos as outras coisas porque nós estamos totalmente focados no pão vivo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso sustento espiritual, tá? Então, isso, e está dizendo disso, né? Quando Jesus fala que eu sou o pão da vida, e aquele que vem em mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede, é porque ele é o nosso pão espiritual, né? A gente, quando estamos em Cristo, nós não sentimos fome, não sentimos sede espiritual, que todo homem tem essa sede. Todo homem nasce com essa sede espiritual, né? Fome, aqui você vai sentir, né? Daqui a pouco já tá ficando a noite, ó, daqui a pouco vai estar um monte de gente aí pedindo pizza, né? Sábado, e você vai estar com fome. Mas o que Jesus está dizendo é da fome espiritual, tá? Ele está colocando isso na fome espiritual, e na fome nem na sede espiritual. Quem crê nele tem uma vida satisfeita espiritualmente falando, tá? Glórias a Deus por isso. Agora vamos para o próximo, que é o altar. Opa, que errado aqui. O altar, que é esse aqui, ó. Tem uma imagem mais próxima, vou pegar a imagem mais próxima aqui. O altar de incenso. Aqui eu vou explicar algo muito interessante, irmãos. Só não repara o som aí, como os vizinhos ligaram o som alto aqui. Mas, ó, vamos falar do altar de incenso, tá? Olha o que Hebreus vai dizer sobre o altar de incenso. Antes, deixa eu dar uma explicação. Ó, o altar de incenso, quando ele ficava aqui, ó, e ele ficava, a essência ficava queimando aqui, e isso aqui enchia de fumaça, tá? Essa parte aqui fazia uma cortina de fumaça, tá? Então isso aqui, junto com aquela botija de essência que ele levava lá para dentro, junto com isso aqui, ó. Né? Então tinha isso que o sumo sacerdote entrava lá pro Santo do Santo, mas tinha isso aqui que também soltava incenso, tá? Isso aqui, ó. Então aqui, ó, só para os irmãos terem uma ideia, isso aqui também ficava cheio de fumaça. Era como se fosse uma proteção para que o sacerdote, como se fosse algo que intercedia, para que o sacerdote, quando entrasse, Pai do Senhor Jesus, Manzilda, Deus abençoe. Então, quando o sacerdote entrava no Santo do Santo, a fumaça intercedia por ele. Por quê? Porque se ele visse a arca, Deus o matava. Mas por causa da fumaça, Deus não matava ele. Ou seja, a fumaça se colocava perante Deus e o sumo sacerdote. Perante Deus e o sacerdote. Da mesma maneira que o nosso Senhor Jesus se colocou perante nós e a Deus. Porque nós sabemos que nós pecamos e erramos. Adão pecou e teríamos que receber a ira de Deus. Mas aí o Filho entrou no meio do caminho e disse: despeja tua ira em mim.
E é por isso que Jesus, lá em Mateus, ele vai clamar dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Ali é a alma de Jesus clamando, porque naquele momento a ira de Deus que era para mim e era para você foi totalmente no Filho. E ele sentiu a dor, não apenas aquela dor que ele estava sentindo na cruz, dos cravos nas suas mãos, dos espinhos na sua cabeça, dos seus pés perfurados. Não, ele estava sentindo a ira de Deus na sua alma. Ou seja, era como se um homem fosse totalmente, imagina, irmão, um homem que é lançado no inferno, que ele vai ter que tomar do cálice da ira de Deus. Foi da mesma maneira, Jesus sentiu a ira de Deus pesada sobre ele, tá? É por isso que ele clama daquele jeito. E depois disso, aí ele diz: está consumado, porque ele recebeu a ira de Deus. É por isso que é muito forte, irmão, quando nós estudamos sobre a morte e crucificação de Cristo, porque nós entendemos que nós deveríamos receber a ira de Deus, mas o Senhor Jesus se colocou na frente nossa e de Deus, né, como se colocasse no meio, com as mãos levantadas, dizendo: coloque a sua ira, jogue a sua ira em mim. Precisamos entender que a vontade de Deus nunca foi jogar a ira dele sobre o homem, mas Deus, ele é um Deus justo. Depois que o homem caiu, ele disse que verdadeiramente o homem ia morrer, e o homem começou a morrer. Depois ele estabeleceu uma lei de resgate. Tinham que se pagar o sangue. Alguém tinha que pagar o sangue para que o homem fosse resgatado. Mas para que o homem fosse resgatado, esse alguém teria que pagar o preço do pecado. A ira precisava ser derramada sobre esse. E Jesus, lá em Apocalipse, lá em Isaías, capítulo de número 6, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Então o Senhor Deus bradou, dizendo: vai, eu vos serei por Deus, e vós me será por filho. Tá? Isso está em um Salmos. Então é um pedacinho da Bíblia que você vai pegando e você vai completando toda a história. Qualquer dia nós poderíamos fazer uma aula dessa só mostrando o plano perfeito de salvação, falando desde a escolha de Jesus, desde Jesus se levantando a sua mão para vir, até a sua crucificação e a sua morte. Então nós temos que gravar isso, irmãos. Quando Jesus estava ali na cruz, ele não apenas sofreu na parte carnal, na parte da carne, com os cravos nas suas mãos, com os espinhos na sua cabeça, com os machucados nos seus pés, né? Seus pés foi pregado na cruz. Não apenas nisso, mas ele sofreu espiritualmente, tá? A ira de Deus acendeu sobre ele. Por isso que em Isaías, capítulo de número 53, eu quero abrir com você, porque Isaías 53 é falando sobre isso, sobre essa parte da crucificação de Cristo, como ele sofreu na cruz do Calvário. E olha o que vai dizer que, olha que isso aqui, ó, isso aqui é muito interessante. Deixa eu ver se eu coloquei o certo. Isaías 53. Vai dizer que Deus achou por bem moê-lo. Vamos ler o Isaías 53 todo. Nós temos um tempinho aqui. É muito linda essa mensagem. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Irmãos, se nós olhássemos Jesus naquela época, nós não ia sentir prazer nele, porque ele não era esse galã de Hollywood que diz. Era um homem trabalhado também em sofrimento, em dores, né? Ele vivia andando para cima e para baixo, o sol ali pegava-se na sua pele. A sua pele não era uma pele aveludada como nós vemos nos filmes, não. Ele não tinha beleza ou formosura.
Ele não era uma pessoa rica, não era um empresário, não andava com vestes de ouro, não. A veste simples, humilde, como cordeiro humilde de Deus. Era desprezado, mas rejeitado entre os homens, porque ele não veio por poder, ele não veio com glória. É claro que nosso Senhor Jesus não era um mendigo, ele tinha o suficiente para a vida dele. Qualquer dia eu falo sobre isso, sobre a prosperidade de Cristo na terra, mas nós sabemos que ninguém queria ele por outra coisa a não ser pela salvação. Não era por causa do dinheiro que ele tinha, não era porque ele era bonito, não. Era porque ele tinha a palavra de salvação, ele tinha a palavra da vida eterna. É por isso que Pedro, quando vai ali clamar, vai dizer: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Porque era isso que o Senhor pregava. Ele não pregava, ele pregava duro, ele não pregava a beleza dele, ele não pregava o reinado dele, ele não pregava sobre libertar o povo de Israel dos romanos, não. Ele pregava era a vida eterna, ele pregava a salvação dos homens. Era desprezado, mas rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído, olha isso, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Olha isso. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. É a ira de Deus. Era aquilo que era para vir sobre eu e você. Deus moeu ele, jogou tudo em cima de Jesus. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortada da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Está dizendo aqui que ele morreu realmente ele morreu pelos nossos pecados. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor, olha isso aqui, ó. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Tá vendo, ó? Não é apenas corpo, é alma. Ele sofreu no corpo, mas ele sofreu muito mais na alma. Nós vemos o Senhor Jesus calado quando ele está na cruz sofrendo no corpo, mas quando ele sente a rejeição de Deus, porque, irmãos, nós precisamos gravar isso. Ele sempre disse: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Eles nunca se separaram. O Pai, o Filho e o Espírito Santo nunca se separaram. O único momento da separação foi na cruz do Calvário. Por quê? Porque Deus não pode morrer. Então o Filho se separou do Pai e do Espírito. Nisso ele sentiu a dor, a angústia, a tristeza. É por isso que ele clama daquele jeito, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? É porque naquele momento ele sentiu a sua alma entrar em uma escuridão tão profunda. Pela primeira vez o Filho não estava com o Pai, e o Pai não estava com o Filho não estava com o Espírito Santo não estava com o Filho estava totalmente sozinho, fazendo porque Deus o agradou moê-lo, porque era o plano dos três, o plano perfeito dos três, o plano de salvação, o plano de redenção. É um Deus que decidiu sofrer. Ele poderia apertar o reiniciar
do mundo ao momento que ele quisesse, mas ele quis demonstrar o amor dele por mim e por você, meu irmão. Ele quis demonstrar esse amor, então ele cria o plano da cruz. Ele fala, eu vou pegar eles de volta, eu vou trazer eles para próximo de mim novamente, mas agora eu vou demonstrar o meu amor. Olha o amor dele é, eu posso sofrer até o último, até as últimas consequências para mostrar que eu amo o irmão Lorival, que eu amo o Henrique, que eu amo o Lourenço, que eu amo a Gilmara, que eu amo a Zilda. Por tudo isso o nosso Senhor fez. Ele fez isso por mim e ele fez isso por você. Olha que demonstração de amor, sofrer, mostrar o sofrimento na cruz, passar uma vergonha que o nosso Deus não precisaria passar, mas tudo isso por causa de mim e por causa de você. Oh, glórias a Deus! Verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. É dizendo que o Senhor aqui, ele nos purifica, é ele que nos faz. Olha isso aqui, ó, que está dizendo: o justo justificará muitos. Ele é justo, e isso nós estamos justificados por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui, irmãos, conta tudo sobre a crucificação de Jesus. Vou terminar aqui, ó. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Olha aqui, ó. Intercedeu pelos transgressores. Nós estamos falando sobre isso. Aí, depois que ele fez o plano de salvação perfeita, aí começa Isaías 54. Olha o que Isaías vai dizer: canta alegremente, ó estéreo, que não deste a luz. Rompe em cântico e exclama com alegria, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada. Perdão, irmãos, minha voz já está indo embora. O que Isaías está dizendo é: agora vocês que não sofreram na cruz, vocês que não precisaram sentir a ira de Deus, cante alegremente, porque vocês eram estéril, vocês não davam luz, vocês só viviam em pecado, em erro, em falha. Agora cante e louve o nome do Senhor, louve o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ah, meu irmão, quando você pensar em abandonar esse Deus, lembre-se disso. Lembre-se que ele entregou a vida por você, que ele pagou o preço que você tinha que pagar, e agora o que nós temos que fazer é apenas isso, é cantar alegremente, até que ele volte para nos buscar, até que ele volte para nos levar, para assim nós morarmos com ele no santo e no eterno tabernáculo celestial de Deus. Glórias a Deus. Então, irmãos, Hebreus 7, nós vimos ali que Jesus se colocou na frente, na nossa frente, para que nós não sofrêssemos a consequência. Agora, Hebreus 7, 25, olha o que vai dizer: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ou seja, da mesma maneira que o altar de incenso fazia essa parede de proteção para aquele que iria entrar ao Santo do Santo, para que não fosse consumido por Deus, o nosso Senhor Jesus, ele fez esse papel, e ele vivendo sempre para interceder por eles, ou seja, para interceder por nós, vivendo sempre. Nesse momento ele está lá no céu com o Pai, intercedendo por nós. Da mesma maneira o Espírito Santo intercede por nós perante ao Filho. Jesus é o nosso intercessor fiel. Lembre-se disso. Eu gosto de uma passagem que está, se eu não me engano, é Jó 10, que Jó vai dizer para Deus da seguinte maneira, ele fala:
vê o homem como... vê Deus como vê o homem. Ouve Deus como ouve o homem. Ou seja, Jó está querendo dizer assim, Senhor, o Senhor sente o que eu sinto? O Senhor vê o que eu vejo? Agora o Senhor pode dizer assim, eu sinto o que vocês sentem. Eu vejo o que vocês vê. Eu sofri o que vocês sofreram. Porque Ele, irmão, passou por tudo o que nós passamos. É o que eu disse ontem. Ele viveu a nossa vida para que nós possamos viver a vida dele. Ele se fez carne para que nós possamos um dia ser eternos. Glória a Deus por isso. Ele é o que intercede por nós. Para a glória do seu eterno e bendito nome. Agora vamos falar da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, como João viu. Espera aí. Opa, aqui. Arca da Aliança. Então aqui, irmãos, ó. Aqui está a Arca da Aliança. Tá todo mundo me ouvindo, irmãos? Todo mundo tá me ouvindo? Sinaliza pra mim se tá todo mundo me ouvindo. Não sei se o chat parou aqui. Quem escreve alguma coisa no chat aí? Alguém escreve alguma coisa no chat aí pra mim? Pra me ver se tá tudo sob controle. Estão me ouvindo? Ah, maravilha. Obrigado. Então, agora vamos falar da arca. Lembra que eu falei para vocês que na arca de Moisés tinha dentro da arca a vara de Arão, tinha as tábuas com os 10 mandamentos, tinha e tinha o maná. Lembra? Ah, maravilha, então, irmãzinho da maravilha. Então, ó, dentro da Arca da Aliança tinha o maná, as tábuas da lei e a vara de Arão, certo? O maná representava aquela provisão de Deus, certo? A vara de Arão representava a autoridade e as tábuas representava a lei. Então nós vamos ver agora Jesus nesses 3 itens, tá? Nesses 3 itens a qual João viu. Então, como eu já citei para os irmãos, ó, João capítulo de número 6, João 6:33, vamos a outro texto agora. Espera aí, João 6:33. Ó o que vai dizer. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Ou seja, falando do pão, acerca do maná, tá? É o pão que desceu do céu, é Jesus dizendo. Quando vão dizer do maná, que Moisés deu maná no deserto, ele vai dizer que ele é o verdadeiro maná que desce do céu. Da mesma maneira, o pão que desce do céu. Tá? Então, João está vendo isso dentro da arca que está no céu, que é Jesus, tá? Segundo Jesus. Agora as tábuas da lei. Peraí, opa. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória unigênita do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós podemos usar aqui também o verso de número 1, que diz: Ele é a palavra. Lá no princípio é o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Por quê? Porque a lei é a palavra e a palavra é Cristo. Então, na Arca da Aliança tinha dentro dela os livros da lei, tinha o maná ele é o pão, as tábuas da lei, é ele porque ele é a palavra viva, e a vara de Arão é a autoridade e a plenitude de Deus, toda a autoridade está nele, e a ressurreição. Olha que está lá em Atos capítulo de número 2. Vamos para Atos capítulo de número 2.
Olha o que está dizendo, Atos capítulo número 2, a qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque ele disse a Davi, sempre vi adiante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exaltou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Significando que o Senhor é o Deus da autoridade. Então, a vara que estava lá representava a autoridade que Deus entregou na mão de Arão, na família de Arão, do sumo sacerdote de Arão. Da mesma maneira, Deus entregou autoridade e poder para o Filho, para o Senhor Jesus. E com essa autoridade, com esse poder, o nosso sumo sacerdote adentrou o céu, está sentado no trono de glória. Então ele é o maná que ele desceu do céu. Ele é a lei, porque ele é a palavra. Ele é a vara de Arão, porque nele está toda a autoridade, nele está todo o poder, nele está toda a plenitude. Tá? Agora eu vou resumir aquilo que nós estudamos hoje. A porta, ele é o único acesso. O altar de bronze é o seu sacrifício na cruz. A bacia é a purificação a bacia de purificação. Tá? Então é a purificação pela palavra. O candelabro, ele é a luz do mundo. A mesa de pães, ele é o pão da vida. O altar de ouro, ele é o nosso intercessor. O véu, né, que eu pulei porque nós já estudamos ontem sobre isso, é a sua carne rasgada. E a arca é a sua presença e a sua plenitude, o seu poder, o seu cajado, a sua autoridade. Glórias a Deus, bendito é o nome do Senhor Jesus. Chegamos ao fim, meus irmãos. Glória a Deus. Espero que os irmãos tenham pegado um pouquinho sobre o tabernáculo. Eu sei que não dá para pegar assim, isso aqui é estudo meu de muitos anos, não dá para pegar de uma hora para outra assim, mas deu para dar o caminho para os irmãos entenderem o caminho, né, das pedras. Então, o tabernáculo, irmãos, ele tem uma representação para nós muito grande. Como eu disse, hoje essas peças, igual candelabro, tem gente que gosta de ter o candelabro, a menorá, né? Tem gente que gosta de ter em casa. E não tem problema se você quiser deixar como decoração, porque é bonito mesmo você botar uma decoração, mas apenas isso. A Arca da Aliança já não significa mais presença de Deus, porque o Senhor Jesus é a própria Arca da Aliança. Ele é a presença de Deus. Deu para entender ali que eu estava explicando. Então, essas coisas é bonito você ter na sua casa. Se quiser ter, pode ter, não tem problema nenhum. Desde que você não adore, não tem problema nenhum. Tá? Então, são coisas bonitas, mas só fica nisso. Tá? Não tem mais nada, não é nada místico, não tem aquele negócio. Leve a presença de Deus para sua casa, entrega uma Arca da Aliança. Irmão, esquece aí, não tem mais. Tá? Hoje, quem vive na palavra não faz essas coisas. Porque nós vemos na palavra que tudo isso é Cristo. E o Senhor Jesus disse, em João capítulo 4, que chegaria um dia que os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nós não precisamos de item para adorar a Deus. Eu não preciso ter uma Arca da Aliança para me adorar a Deus. Eu não preciso ter um candelabro para me lembrar que Jesus é a luz. Não. Pela fé que há em Cristo Jesus. Todas essas coisas nós temos gravado aqui dentro do nosso coração. Nós sentimos a sua presença, sentimos o seu amor. Tá? Então, irmãos, Deus abençoe. Glória a Deus por mais nós finalizarmos esse estudo. Na segunda-feira nós retornaremos, se assim o Senhor Jesus nos permitir. E aí nós voltamos à nossa leitura. Tá? E agora, quando falar sobre o tabernáculo, algo do tipo, aí eu vou falando lá para os irmãos de novo. Ó. Lembra daquilo que a gente conversou tal? Vai ficar melhor. Vocês vão ver que vai ficar melhor para compreender. Tá? Quando você tem um plano de fundo, fica muito mais fácil. Quando você entende sobre as festas e você lê lá nos evangelhos que estava no tempo da festa, você entende o que o autor está querendo dizer. E isso te dá uma claridade maior do texto, tá? Para que você entenda.
Outra coisa, depois que os irmãos tiverem dúvida em algum assunto, quiser que a gente faça um estudo sobre algum assunto em especial, manda depois lá no meu WhatsApp, a gente vê depois pra gente fazer um estudo em tal assunto, tá? Claro que nós vamos entrar, por exemplo, daqui a pouco vai estar falando sobre os sacerdotes. Então nós vamos gastar um tempinho para me ensinar para os irmãos que é muito importante também a família sacerdotal, né? Porque igual eu disse lá em Lucas capítulo número 1, vai falar que Zacarias era um sacerdote da linhagem de Abias. Então como que eu sei que ele era dessa linhagem? E por que falam dessa linhagem? Por que ele entrou para fazer incenso, para trocar o incenso? Então tem tudo isso, tá? E por que nós falamos que João Batista era para ser o sumo sacerdote daquela época que Jesus veio? Mas ele não foi sumo sacerdote, quem estava no lugar dele era Anás e Caifás, né? Porque eles estavam corrompidos, eles não estavam mais seguindo a linhagem de Arão. Mas se seguisse a linhagem de Arão, eles tinham que quem era o sumo sacerdote da época era para ter sido João Batista. Mas João Batista, por causa do pecado do templo, ele não quer parte com o templo. Então ele vai viver com os assênios que viviam no deserto. Tá? Então é bem interessante. Tá bom, irmãos? Vamos fazer uma oração para nós finalizarmos em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar, te agradecer e bendizer o teu nome pela tua palavra, pelos meus irmãos que aqui estão. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício da cruz por nós. Obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós. Obrigado pelo Senhor continuar intercedendo, Paizinho. Muito obrigado pela paz que o Senhor nos dá, pela alegria que o Senhor nos dá. Eu te agradeço, Senhor, eu te louvo. Pai, eu quero pedir ao Senhor nesse momento, toma conta desse meu irmão, dessa irmã, cada um que está aqui me ouvindo nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus, entra no coração, traz paz, alegria, gozo. Consola, Senhor, a mente, consola o coração, traz paz nessa mente, Senhor, em nome de Jesus. É o que eu te peço, Senhor. Dá sabedoria ao teu povo, nos enche com a tua graça, nos enche com a tua glória. Senhor, nos dá um restinho de final de semana cheio da tua presença, cheio da tua graça. Em nome de Jesus é que nós pedimos todas essas coisas, Senhor. Se o Senhor não voltar até lá, na segunda-feira estaremos aqui novamente. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Um beijo no coração dos irmãos. Que o Senhor venha penetrar com esta palavra no seu coração e que você lembre do sacrifício que Cristo fez por você. Todas as vezes que você pensar em pecado, você pensar em desistir do Evangelho, desistir dele, lembre-se, ele pagou um preço, ele pagou um preço de verdade, ele entregou a sua vida. Ele era um Deus que não precisava ser homem, mas ele se fez homem para que nós, que somos homens, pudéssemos sentir o que é ser Deus, porque Deus é eterno e assim nós vamos ser eternos para a glória do nome de Jesus Cristo.